Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam bem-vindos mais uma vez para uma das nossas doutrinárias. Hoje uma doutrinária especial, com certa dedicação. Quem dera a cada um de nós termos a oportunidade de recebermos dedicatórias por tudo aquilo que fizemos de bom. A exemplo de nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que trocou de situação, de ciclo, e foi desempenhar novas funções num novo plano. Na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre algo que tanto ele falava, que nos apontava, que nos mostrava, que nos direcionava e, de certa forma, incentivava. Difícil é uma pessoa de uma comunidade espírita não ter ouvido falar, ou lido um livro, ou assistido um filme, ou a um vídeo, até mesmo no meio daqueles aleatórios. E que foi tocado, assim como em tantas vezes na nossa vida somos tocados. E eu gostaria muito, em nome desse irmão, que hoje nós fôssemos tocados. Hoje nós vamos dedicar um pouco das tantas coisas que pedimos em agradecimento a Divaldo, porque ele merece. Não vou dizer mereceu, ele merece. E onde quer que esteja, o seu nome está em elevação. Que luzes e luzes se façam com este nosso irmão. Nesse momento, então, saudamos os nossos irmãos, companheiros que nos acompanham pela rede social Facebook e a cada um que aqui está na noite de hoje. Que possamos ser agraciados por todas as energias que estão fluindo dentro desta casa. Que sejamos abraçados pela espiritualidade amiga e benfeitora, a mentoria espiritual de cada um de nós esteja em evidência. Anjos de guarda, intensifiquem o momento, construam fluidez na energia que paira neste instante. Que sejamos fortalecidos, iluminados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra e nos liberta, Pai, de todos os males, físicos e espirituais. Em teu nome e em nome da espiritualidade amiga e benfeitora, gratos somos pelo momento e damos por iniciada a nossa doutrinária da noite de hoje. Vamos pedir à nossa irmã Thaís que proceda na prece inicial. Boa noite. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores,
confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam eles males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, caríssima irmã. Então, irmãos, vou me pronunciar lentamente para que eu possa ir até o final. Irmãos, o que temos, o que somos, o que levamos, ninguém sabe. Nosso irmão sabe. E nos conduz à reflexão, através de suas palavras, das suas leituras, dos seus vídeos, de todos os argumentos possíveis. E ele fez. E fará. Enfim, o que deixamos aqui? Já que na primeira frase, Divaldo nos conduziu a esta reflexão. Realmente, cada um de nós deixa algo diferente um do outro. Deixa emprego, minha Ferrari, minhas terras, meu jatinho, minha banheira de espuma, enfim, tantas coisas. Para uns, supérfluas, para outros, nem tanto. Pois tudo o que foi possível nos foi proporcionado para levarmos uma vida feliz. Se eu sou feliz com a minha Ferrari, tudo bem. Se eu sou feliz com a minha banheira de espuma, está tudo bem também. Se a mim foi dada a oportunidade, por que eu não vou usá-la em meu benefício e talvez de alguém que esteja ao meu entorno? E não levar uma vida de pobreza, porque assim o dizem. Nós temos que levar uma vida de humildade. É diferente. Eu posso ser rico de bens, mas humilde. Mas isso tudo, por enquanto que estamos falando em material, fica. Mas fica também filhos, esposa, vó, vô, pai, mãe, tio, tudo isso fica. Em termos, fica se partimos antes deles. Ficará se eles partirem antes de nós. Enfim, sempre algo nós deixamos. Só que nesta palavra deixamos, nós precisamos realmente ter consciência do que eu quero deixar. Um caminho, um exemplo, orientações, uma perpetuação da espécie através de filhos, filhos que adotei, filhos emprestados, enfim, todas as pessoas que a nós foram confiadas. E eu incluo vocês na minha caminhada. Porque também uma casa espírita é confiada aos seus trabalhadores, assim como uma família e tudo. E temos que levar em consideração a responsabilidade que a nós foi destinada, como uma prova resgatatória, como missão. E não temos que ponderar
simplesmente fazer e ponto, da melhor forma possível. E da mesma forma nós, como família, como ser humano, no nosso trabalho, com nossos amigos, temos que ser da mesma forma responsáveis. E isso é muito que deixamos. E o que somos? Réis mortal, por enquanto, em busca da melhoria, da evolução, do crescimento e da construção. Construção de quê? De um bem maior, que é aquilo que a gente deixa edificado dentro de uma casa espírita, dentro de uma família, dentro de uma comunidade, dentro do meu local de trabalho. Que por mais que digamos, trabalho é só trabalho. Quantas horas passamos dentro do nosso local de trabalho? Dependendo do local, é mais tempo que dentro da nossa casa. Há irmãos aqui presentes que a casa deles é a caminhonete, é o caminhão. Mas jamais estão desconectados da sua casa original, daquilo que é responsabilidade e que convoca a cada um de nós a pensar exatamente sobre o que somos. Eu sou bom? Eu sou paciencioso? Eu sou compreensivo? Eu sou dedicado? O que eu sou? Onde é que eu me encaixo nisso? Mas de forma alguma eu posso dizer, eu sou um imprestável. Não, eu sou um ser em processo evolutivo, que erro, que falho, que omito, mas eu procuro sempre melhorar da melhor forma possível, nunca esquecendo de algo e de uma premissa que o mestre nos diz sempre e que Divaldo dizia sempre: o amor acima de tudo. E o amor é de diversas formas. Mas para onde iremos e o que levamos para esse aonde? Bom, para onde iremos depende de como levamos a nossa vida. O que levamos, posso dizer que é tudo aquilo de melhor que produzimos aqui. Só que para onde vamos, não aceita nenhum tipo de cartão, nem Pix. Não aceita advogado, nem ninguém que fale por ti. Não tem assistência social, não tem coordenação pedagógica, não tem serviço de orientação escolar, não tem psicólogo. E sim, nossos irmãos, companheiros que passam ou passaram por situações semelhantes, piores ou melhores que a nossa, mas que acabou juntando tudo isso em um grande funil, que é o funil evolutivo. É um local onde passaremos, cada um da sua forma, por uma peneira. E cada peneira nos direciona para setores e lugares diferentes, para termos as oportunidades de melhoria, de ressocialização, de alívio do sofrimento, alívio das dores, alívio da saudade, enfim, tantas coisas. E nós levamos o amor que nós produzimos, a caridade que nós fizemos, os ouvidos que dedicamos a quem necessitava, até mesmo a voz que sussurramos, consolando os aflitos, direcionando um pouco de esperança, mesmo que nós não tenhamos ela para usar como exemplo. Mas dentro de nós ela existe, assim como de todos nós. Esse breve texto de Divaldo, que está em todas as redes sociais, agora mais em evidência, em forma de mensagem, na qual Divaldo Franco nos deixou como reflexão, promove uma série de perguntas, que eu tenho certeza que os senhores estão perguntando. E tais perguntas, fiquem calmos, tranquilos, não conduzem a respostas únicas, porque nós somos diferentes.
E para cada processo nosso haverá uma resposta. E eu não posso utilizar uma resposta como padrão para aplicar para gregos e troianos. É diferente, porque nós somos, apesar de sermos iguais, estamos em processos diferentes. Somos iguais como seres humanos, mas diferentes dentro de um processo evolutivo. O invólucro é apenas o invólucro. O mais crucial e importante é a parte espiritual. Esta que é imortal. As respostas padrão, como eu falei. Não é uma receita de bolo, não existe um manual. Existem orientações que nos conduzem à reflexão. E eu interpreto diante do meu momento de clareza. E eu não posso me punir, porque é o meu momento. Então, aliviemos esta carga. Jamais digamos, meu Deus, onde foi que eu errei? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Calma. Vamos seguindo gradativamente. Muitas respostas virão, outras não aparecerão. Porque não está no momento. Talvez não esteja até mesmo neste processo encarnatório. Seja para a próxima. Mas parece que a gente quer como se fosse uma prova da escola. Na faculdade. O que a gente faz quando entrega uma prova? A gente começa lendo da primeira questão? A gente já olha tudo, correndo e tenta ir na última página. Primeiro para ver quantas questões tem. E para ler aquele dizerzinho do Pro, dizer assim, boa sorte. Né? A gente olha sempre assim. Quando a gente pega um livro, a gente pega na primeira página, ou a gente faz assim. Sempre tentando abreviar as coisas. E nos prejudicamos. Atropelar não é uma opção saudável. Porém, para aqueles que buscam a verdade, a compreensão e a clareza sobre seu âmbito corpóreo inicialmente, mas sim como tudo na natureza se regenera, recompõe, brota, procria ou cria. Aí por que nós deveríamos de ser diferente? Ah, legal. Seres racionais, pensantes, que oriundos de uma construção divina, que completa a criação perfeita de Deus e que a nós foi proporcionado além, mas muito além, do que aos demais seres vivos animados e inanimados, que é o raciocínio. Somente raciocínio eu falei, não estou dizendo do lógico. O livre-arbítrio, a liberdade que vai além do instinto, que prossegue sempre com o amor como a máxima de tudo. Por que eu não falei o raciocínio lógico? Porque nós não somos máquinas. Uma máquina programada promove o raciocínio lógico, porque foi treinada para aquilo. E nós, por mais que sejamos treinados, ainda temos a capacidade cognitiva de ponderar. E ainda dizer, não concordo com o lógico. O lógico pode ser da Thaís, para mim não é o lógico. O lógico pode ser para o Fernando aqui na minha frente. E assim por diante. Então, para cada situação ocorre um entendimento, porque nós vamos levar e conectar isso com a minha visualização. E está tudo bem. Porque se fosse diferente, seria como a tabuada para a nossa vida. 1 vezes 1, 1 mais 1, e assim por diante. Tudo igualzinho, lógico. Imaginem nós num sistema lógico, como seria? Imagina, gente. Agora, levante. Agora, sente. Agora, feche os olhos. Agora, abre os olhos. Não. Nós podemos dizer, por que sentar? Por que tanto levantar? Por que eu tenho que fechar os olhos?
Isso é que faz a diferença. E que Divaldo sempre dizia nas suas falas, que nós somos seres únicos, cada um em seu processo evolutivo, e que nós precisamos respeitar e ser respeitados. Interessante e belo toda essa fala, né? Mas de fato, o que fazer com isso tudo? Tá tudo legal, né? A gente falando disso e aquilo. Agora vamos puxar para nós. O que eu estou fazendo para o meu processo evolutivo? Eu estou buscando uma doutrina, eu estou buscando uma religião, eu estou buscando ser caridoso. Não estou falando em caridade material, estou falando em caridade emocional, espiritual. É muito diferente. É esta que dinheiro não compra e não paga. É esta que às vezes eu vou achar que estou abafando, dando uma orientação, e a pessoa não está nem aí para mim. Mas a minha missão eu fiz. Eu procurei dar o meu melhor. Talvez aquela pessoa não estava num momento de conectar com aquilo. E nem por isso eu vou desistir. Imaginemos numa casa espírita, num atendimento fraterno, por exemplo, em que irmãos endurecidos de pensamento não concordam, relutam. Numa, 2, 3, 4, 5 tentativas de um atendimento fraterno. É só uma possibilidade. Imaginemos se no primeiro atendimento eu digo, meu irmão, seguinte, tu não tem mais jeito, tu não entende nada que nós estamos falando, tu não está preparado para nada. Vai para casa e volta daqui 5 anos. Já pensou se nós fizéssemos assim, ou fizessem conosco? É persistência e perseverança diante dos nossos enfrentamentos diários. Nós estamos fazendo isso? Estamos sendo perseverantes? Estamos sendo amorosos com nós mesmos? Estamos abrindo o nosso coração para quem nos ama? Estamos permitindo esse amor chegar até nós? Em partes, talvez. Mas o mais importante é estar tentando fazer. Isso é o mais importante. E não simplesmente fechar os olhos e dizer, não sei, não adianta, vou abandonar. Abandonar é a última palavra que temos que falar. Cuidar da vida espiritual. Vamos falar agora do espiritual um pouquinho. Envolve praticar a gratidão. Agradecer o quê? Já ouvi isso. Olha, eu não sei, vocês falam em gratidão, mas eu não tenho nada para agradecer. Ah, tu não tem nada para agradecer? Daqui a pouquinho, num vídeo de Divaldo que vai estar para diante, vocês vão conectar com isso. Buscar a paz interior através de práticas como meditação e oração. O que é meditar? Eu boto meus fones de ouvido e escuto uns rock pauleiro. Não precisa botar fone nenhum. O meditar é você parar e deixar a tua voz interior conversar contigo. Falava sobre isso essa semana. Eu sou pro de filosofia, trabalho com 4º, 5º, 6º e 8º ano. O 4º, o 5º e o 6º, eles não veem a hora dos 10 minutos finais da aula e dizem assim, pro, vai ter musiquinha hoje? Como assim? A gente precisa meditar. Tá bom. A gente fecha a cortina, apaga a luz da sala, deixa mais suavezinho. Com o meu celular, não preciso nem pegar a JBL. Com o meu celular, coloca uma musiquinha de fundo, bem suave. E vocês têm que ver como que essa nossa geração faz. Tem muita coisa difícil? Tem. Mas eles também têm uma conexão diferente. E eles se conectam mesmo. Uns mais, outros menos. O que importa? Cada um no seu momento. Lembra? Até as crianças. Por falar em crianças, como
muito bem falado, às vezes dizem assim: ai, tão bonitinha, essas crianças de hoje lindas, né? A gente não vê criança feia. Botaram as forminhas fora e fizeram nova. Agora é só bonito. Feio que nem eu e coisa assim, não vem mais. Ainda bem, né? Passou por um processo evolutivo. Só que nós esquecemos que a capinha de fora é bonita, mas o espiritinho que está ali dentro pode não ser tão bonitinho assim. E ele vem no mesmo processo, num processo resgatatório, com situações enrijecidas, endurecidas, muitas vezes coisas que o véu do esquecimento não cobriu totalmente e vem muito evidente, e aí a gente diz: nossa, uma criança tão bonitinha, mas é tão ruinzinha. Está vindo esses irmãos também para passar por um processo. Então, todo cuidado é pouco. Aí a gente coloca o T em tudo, né? Ah, é um transtorninho, é um transtorno. Botaram agora, tudo tem transtorno. Mas na realidade não é. Porque se na nossa época, quando éramos jovens, tivesse essas nomenclaturas, nós também tínhamos transtorno. E se hoje formos submetidos a avaliações, é melhor nem ir, porque nós vamos se apavorar e nem voltamos para casa. Porque vão achar um nome para alguma coisa que tem comigo. É fácil botar nome. Eu quero saber como é que faz para resolver esse nome. E muita coisa é espiritual, gente. Não tudo. Tem outras que a gente cria. Tem criança perturbada. Perturbada por quem? Ah, espírito. Espírito? Vai lá no lar dela ver como é que é a confusão que a criança está sendo exposta. Aí querem que o quê? Que ela tenha uma teclinha que desliga e liga? Ela está absorvendo e entra numa frequência, e aí essa frequência sim favorece para que espiritualmente situações venham à tona e aconteçam. Aí dá um nome, é um transtorno. Eu não estou dizendo que não seja, tem situações que são fisiológicas sim, mas muitas não são. Vamos seguir? Então, cultivar relacionamentos positivos com a comunidade e a natureza. Mais adiante vamos entender também o porquê de cultivarmos relacionamentos positivos com a comunidade e a natureza. Mas vamos falar de relacionamentos positivos. Tá, então, uma pessoa difícil eu não posso nem conversar. Ela não é bem positiva. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo é eu manter uma relação com alguém que é um homicida. Alguém que produz inúmeras situações adversas para as outras pessoas. Eu tenho que evitar. Mas eu preciso orar por ela. Isso sim. Eu não tenho que me omitir. Eu também tenho que me policiar. Lembra do orai e vigiai? O vigiai entra nessas. Bah, lá na esquina tem um barzinho X que acontece isso, isso e isso. Mas eu vou lá todo dia. E já encontro um conhecido, já conta outro, e aí o meio já influencia. E não é o que acontece muitas vezes até com os nossos filhos, que se perdem por influências. Então a gente tem que estar atento, vigiando. Como? Não sei. Não existe uma regra básica única. E sim, vamos buscando achar formas para nos melhorar, buscarmos os relacionamentos positivos. Olha aqui dentro desta casa, nesse momento, nesse ambiente. Relacionamentos positivos. E na comunidade é a mesma coisa. Eu não preciso morrer de amores pelo meu vizinho, mas no mínimo eu tenho que ter uma boa relação. Ponto. Emprestar um açúcarzinho de vez em quando, está tudo bem, né? Além disso, é importante manter o corpo e a mente saudáveis, praticar exercícios físicos e ter uma alimentação equilibrada. E aqui eu me fui água abaixo. Mas tudo bem, a parte espiritual está bem, vamos segurando a onda como dá, né? Como diz uma irmã estudante, cuida bem do... É o jeguinho? Como é que tu diz? Do jumentinho. Cuida bem do jumentinho. Digo, tá bom, eu nunca esqueço, mas eu sempre erro a palavra. Enfim, o meu jumentinho, falo de mim, não estou cuidando direito, eu tenho certeza que muitos também não estão.
E não foi por falta de aviso, né? Por isso que a gente sempre diz, muitas coisas da doutrinária que a gente prepara é para nós. Que bom que temos essa oportunidade. É melhor a gente ouvir da gente mesmo do que ouvir dos outros ainda com um xixizinho por cima, né? O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A vida é abordada sob a perspectiva espírita, que a compreende como um processo contínuo e evolutivo, não limitado à existência física. A doutrina espírita enfatiza a imortalidade da alma e a reencarnação, onde a vida é vista como um ciclo de aprendizado e crescimento espiritual através de múltiplas encarnações. Estudávamos hoje, Thaís, sobre irmãos do plano inferior que insistem em não reencarnar por milênios, por opção deles, que querem trabalhar lá no mundo inferior. Mas chega um dado momento que eles vão chegar numa situação tão grande e próxima de sucumbir, de perder até aquela forma parcialmente humana, aquela imagem, semelhança, por uma forma aselvajada, chegando a se transformar num ovoide. A palavra ovoide é complicada, já dá outra doutrinária. Tá? Enfim, perde a referência. Então, a reencarnação é importantíssima e nós precisamos passar pelo processo. Mas para isso nós temos que também levar uma vida saudável. A vida social como um meio de progresso. O livro também aborda a importância da vida social para o progresso da alma, destacando que a interação com outras pessoas é fundamental para o aprendizado e evolução. Beleza, então hoje eu vou para a balada e vou para o baile. O livro diz que é para mim ter uma vida social. Depende. Vamos lá na outra? Na outra fala anterior? Ambientes saudáveis. É saudável? Tá tudo bem? Beleza. É um meio social? É. Respeitando os limites. Meio social tem vários locais, positivos ou não, né? Então a gente tem que pesquisar, avaliar, refletir sobre realmente se a gente vai vigiar sobre aquilo que nos entorna. Seguindo. Necessidade da vida social. A pergunta 766 a 768 do Livro dos Espíritos. A 766 é a seguinte: a vida social é natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Porque se não fosse para nós viver assim, nós não falava. Até os cachorrinhos latem e se comunicam. O gato mia, o passarinho pia. É a forma de comunicação. E eles vivem em forma social. Aí lá no começo falou, por que com nós tinha que ser diferente? Então, se a nós foi dado todas essas possibilidades, nós temos que cumpri-la. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural. Porque eu não dependo de ninguém. Eu vivo sozinho. Não vale a pena a dificuldade, o enfrentamento, a dúvida, a angústia. Vou me isolar. Daí eu vou brigar comigo mesmo. Compreende? Lembram do filme Naufrágio? O amigo que ficou isolado lá, não criou um amigo que era uma bola, uma luva de beisebol, algo semelhante? Que ele desenhou e ele conversava? Porque ele não aguentou ficar sozinho. Então a gente surta e vai conversar com seres inanimados. Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Isso também Divaldo falava muito. Na próxima questão, o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial, de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola, ou seja, definha. No mínimo, o convívio nos dá orientações e exemplos, positivos e negativos.
Então eu preciso aprender no meu meio com o lado negativo e positivo. Elevando o positivo, verificando o que tem de salutar nele e afastando aquilo que me prejudica, que não me impulsiona, que me liquida. Não podemos esquecer da fé e a sua importância. A doutrina espírita aponta muito para isso e diz que a fé e a confiança em Deus é sagrado, que é visto como o Criador e o Pai de todos os seres, Deus, incluindo os espíritos, que são extensões, projeções, feixes de luz de Deus. E ainda o propósito disso tudo. Se nos foi dada a vida, nos foi dado isso, foi dado aquilo, foi dado aquele outro, tem que ter um propósito. Assim, quando a gente começa uma faculdade, um novo trabalho, um novo emprego, assim como a gente começa a frequentar os estudos na casa espírita. Eu vim porque eu não tinha nada para fazer no sábado. Não, eu tenho um propósito. O que é, talvez eu ainda não saiba. E talvez nem vou saber nesta vida. Mas eu, de certa forma, fui preparado para algo na próxima. Porque se aqui nós chegamos, é que na outra algo já nos foi apontado. Senão a gente corria légua. Nunca, jamais iríamos nem ouvir falar. Ou ouvir falar, mas ter repulsa. O propósito da vida, meus irmãos, segundo o Espiritismo, é a busca pela perfeição espiritual, que ela é alcançada através do aprendizado, da prática do bem e do amor, mas do amor ao próximo. Até os espíritos produzem amor entre eles, porque eles, mesmo em espírito, precisam evoluir. Não esquecendo daqueles que optaram pelo inferior, que também buscam semelhantes e constroem castas de proteção e se fortalecem, criam falanges de espíritos inferiores, obsessores negativos que produzem imperfeições e perdições. Então, Divaldo Franco e tantos outros mestres que a eles foram confiados afazeres diferentes dos nossos, o tempo todo, incansavelmente, nos conduzem à observância do amor, caridade, fraternidade, que só se materializam como fato, através da vida, não somente na corpórea, mas no que da corpórea levamos ou levaremos. Aqui deixamos o material, a saudade, os exemplos e ensinamentos. E se realmente cremos, mas cremos em algo, devemos sim procurar cada um da sua melhor maneira, fazer o seu melhor. Cuidemos uns dos outros, por favor. Vamos escutar nosso irmão. Por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da vida. Muito obrigado porque eu posso ver a beleza da natureza, o ar, as aves, as águas, a maravilha que existe no mundo e que eu, com os olhos e a alma, em profundo silêncio, consigo contemplar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar a melodia dos mortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero rendir, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, eles cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus, que veem a misericórdia e o amor de Deus, pela minha voz que canta, que ensina, que ilumina, pela voz que talteia uma canção, e o teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia, mas
Eu tenho certeza que aqueles que hoje são impedidos de falar, no mundo depois poderão cantar. Muito obrigado pelas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos que escrevem poesias, mãos de sinfonias, pelas mãos que atendem a dor, o desamor, seja o que for, pelas mãos que albergam o seu filho, o filho alheio, e pelos pés que me levantar. Muito obrigado, eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, deformados, fracassados, e eu posso cantar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter meu lar. Não é importante se é uma mansão, um palácio, um bungalow, seja lá o que for, mas que dentro dele exista o amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de amigo, de irmão, aquele que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Então, esta fala resume todo este material que foi elaborado. Divaldo Pereira Franco, um grande homem inspirado pelo divino que veio para nos ensinar e deixar seu legado a ser seguido. Obrigado. Muita luz. Queridos irmãos, chegamos ao final da reflexão de hoje. Passaremos ao segundo momento do passe. E que os nossos irmãos passistas sejam iluminados para projetar sobre todos nós todos os bálsamos que hoje foram preparados especialmente para cada um. Que possamos sair daqui muito melhores do que chegamos e que nas nossas águas, nelas sejam colocados todos os medicamentos, que sejamos gratos e merecedores de tudo isso. Passamos a nossa irmã agora, que vai proceder na prece. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem a toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão,
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Caríssimos irmãos, chegamos ao final da nossa doutrinária, que possamos sairmos mais leves, com a certeza que fizemos o nosso melhor. Vamos levar para nossos lares muita luz, muita energia, muita paz e muito amor. Grato sou pela oportunidade e até uma próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.